Galera, a Marvel finalmente deu início aos Jovens Vingadores, isso muda tudo. Pode ser o início de muitos arcos incríveis das HQs. Isso pode trazer os filhos da Wanda, trazer o Kid Loki de volta também, trazer o Hulk como imperador dos Kree Skrulls e trazer até uma variante do Kang mega poderosa também, que é o Iron Lad, né? Que não só faz parte dos Jovens Vingadores, como foi quem criou eles nos quadrinhos. Nesse vídeo você vai entender como que o Sam vai conectar esses pontos a partir dessa cena. Eu vou te passar os Jovens Vingadores que já foram apresentados no Sam e te dar todo o background dessa equipe nos quadrinhos. Vamos lá! Inestrantes, Peter aqui, porra, galera! Bom, essa cena aí não foi bem pós-crédito, né? Tá mais pra cena final do filme, né? Mas é cena pós-crédito, enfim, vocês entenderam. Mas funciona como se fosse um pós-crédito, eu acho. Deixa eu repetir. E pra quem não viu, o que acontece é o seguinte, vamos lá. Descrição. A cena é basicamente a Gavião Arqueira, a Kate Bishop, entrando em casa e dando de cara com a Kamala na poltrona dela. É uma cena engraçada a Kamala porque ela tá imitando o Nick Fury naquele modo sério dele, né, recrutando os Vingadores, né? Eu acho que a Iman Vellani manda muito bem nesse filme, né? Pô, ela tá carismática pra caraca até. E esse é o começo dos Jovens Vingadores do CM. Lembrando que além delas duas no time, a Kamala também fala da filha do Homem-Formiga, Cassie Lang, né? Que ganhou o traje dela com os poderes e tudo lá em Quantumania. Sim, aquela Cassie Lang, aquela que nunca é tarde pra deixar de ser um otário, né? E o cinema inteiro vibrou como se fosse o título da Copa do Mundo. Tem que deixar de ser otário, moro? Eu sou um otário. Pois é. Os Jovens Vingadores. Essa bola dos Jovens Vingadores eu já venho cantando pra vocês há muito tempo, porque o Sam já tinha apresentado eles, né, em outras produções há muito tempo. A Kate Bishop foi apresentada na série do Gavião Arqueiro. O Patriota foi apresentado em Falcão e Soldado Invernal. Ele é aquele neto do Isaiah. O Icano e o Celery, os filhos da Wanda, apareceram em WandaVision e em Multiverso da Loucura. A Miss América também veio em Multiverso da Loucura. Eu acho que ela é mais protagonista desse filme que o Doutor Estranho, mas enfim. No final do filme ela também vai treinar em Kamar-Taj. Então ela tá só esperando ser chamada. O Kid Loki aparece no limbo lá na série do Loki, mas provavelmente devem ter outros Kid Lokis por aí no multiverso. Já a Cassie Lang teve muito desenvolvimento até virar uma heroína mirim. Ela tá no Sam desde o primeiro Homem-Formiga. No segundo, ela criancinha já falava que queria ser heroína igual o pai. Resumindo, já tava todo mundo no Sam há um tempo. Só faltava juntar essa galera mesmo. Eu acho que o único mesmo principal que não apareceu foi o Hulkling, né? E aliás, ele seria um ótimo personagem pra aparecer em The Marvels, né? Ou em alguma série ou filme que abordasse Kree e Skrulls, porque esse é o tema dele. Ele é um híbrido de Kree e com Skrull. Acho que perderam essa janela aí, mas enfim, ele acaba aparecendo. Porque assim, nos quadrinhos, esses dois povos que sempre estiveram em guerra se juntam e o Hulkling vira o rei dessa aliança. Se a gente for destrinchar cada membro, vocês vão ver que cada um deles tem uma lore interessante, sabe? Um core bacana. Tem um background que pode acrescentar muito pro Sam. Mas é aquilo, né? Tem que botar um roteirista, porra, que saiba contar a história, que manje. Que não seja uma coisa genérica, só juntando um monte de boneco lá e fazendo eles pularem e baterem poderzinho com efeito especial. Porque pra mim, The Marvels foi isso, por exemplo. Né? Quantumania é a mesma coisa. Galera, esses personagens, eles têm conteúdo pra você sair da caixinha e fazer uma coisa diferente com eles. Mas o Sam precisa mudar de rumo, senão vai continuar, porra, com essa galera falando, não quero ir no cinema pra ver esses caras. Né? Parece um grupo teen. Bom, é um grupo teen, mas enfim. E eu nem falo de rumo de história, galera. Eu falo de rumo de como esses projetos estão sendo feitos, como eles contam histórias daquela forma completamente vazia, pura formulazinha Marvel. Você pega, por exemplo, a Capitão América 2, Soldado Invernal. Pô, um baita filmaço. Mas por quê, Peter? Porque tem cenas de luta, de ação? Também. Mas porque tem uma trama, porra, maneiraça. Trama que você te prende no filme, né? Aí você volta mais ainda no tempo, sei lá, Dia de um Futuro Esquecido. Tem tanta coisa maneira, com trama, sabe? Com trama bacana mesmo. Porque a ideia em si, galera, a ideia de abordar multiverso e Kangs é muito boa. A série do Loki provou isso. Tá aprovada agora, tá validada, né? Dá pra fazer histórias incríveis com esses temas. E são temas que casam direitinho com os Jovens Vingadores. E eu vou explicar o porquê. Iron Lad. Bom, o Iron Lad é um personagem que deve entrar no Sam. Acho que inevitável, isso vai acontecer, porque ele é a ligação do Kang com os Jovens Vingadores. Eu vou resumir essa história pra vocês entenderem o que eu tô querendo dizer. Aliás, a história dos quadrinhos desse personagem é top demais. O que aconteceu foi o seguinte, vamos lá. O Kang Conquistador, o Kang principal da Marvel, viajou para o século 31, o século onde ele nasceu. Mas dessa vez ele foi no ano em que ele mesmo era só um Nathaniel Rich jovem que sofria bullying na faculdade. Ali o Kang explica para aquela versão mais jovem dele como que aqueles valentões iam fazer ele ficar ferrado no hospital e tal. Então ele bota o capacete na cabeça do garoto e mostra todo o futuro dele. Como que ele ia passar de um garoto que sofria bullying para se transformar no Kang, o Conquistador, lá no futuro, né? O moleque viu como que ele ia matar trilhões e trilhões de pessoas. Obviamente ele ficou mega assustado.
Imagina se alguém chega em você do nada, pô, você na escola, na faculdade, fala isso pra você, você bota lá, caraca, eu vou matar tanta gente assim, caramba. Eu não sei como é que você vai. De repente você curte, né, seu safado? E tenha em mente que a armadura do Kang pode se formar inteira a partir do capacete, porque ela é de nanotecnologia. Então, com o capacete, esse Nathaniel Richards, jovem, vê o futuro dele inteiro em instantes. Ele vê que os únicos que constantemente derrotam o Kang são os Vingadores. Então, na mente dele, ele percebe que a única forma de se livrar do Kang é indo atrás dos Vingadores. E como a armadura do Kang é neurocinética, ela acaba reagindo automaticamente aos pensamentos do Nathaniel e leva ele pro século XXI, o século dos heróis. Olha o poder que esse Mequetrefe ganhou, rapaz. Imagina, tu ganhou uma armadurazinha dessa, né? Mas aí, como os Vingadores eram muito inacessíveis, né? Tipo, não dava, chegar a bater na porta, pô, enfim, não dava, né? Então, como ele não conseguiu chegar nos Vingadores, o Nathaniel teve que hackear o corpo destruído do Visão, que estava destruído lá, e usar os protocolos de Vingadores substitutos que tinham na mente do Visão para localizar alguns jovens heróis e formar um novo time de Vingadores. Dali ele passou a se chamar de Iron Lad. Ou seja, esse Nathaniel Richards mais novo, esse Kang jovem, foi quem formou os Jovens Vingadores. Uma variante do Kang é o criador dos Jovens Vingadores. Vocês sabiam dessa? Estou falando aí, Neto, também é cultura. E outra coisa, a primeira grande luta desse time foi justamente contra o Kang. Eles saíram bem, inclusive, né? Até porque a armadura do Iron Lad é bem poderosa. É a mesma armadura do Kang, né? A única diferença é que o Iron Lad imaginou um design diferente para ela na mente dele. Um design mais inspirado no Homem de Ferro, inclusive. Mas ele poderia assumir a forma tradicional que o Kang usa a qualquer momento. Se ele quiser, ele faz isso. E o legal foi que o próprio Homem de Ferro reconheceu quão absurdamente avançada aquela armadura do Kang era comparada a dele. O próprio Tony Stark, imagina a arrogância do Tony Stark, fala, caramba, tu tá melhor que eu, hein, cara? Foi uma história que serviu para dar uma dimensão melhor sobre a nanotecnologia desse traje neurocinético do Kang. Mas para resumir o final, o Iron Lad finalmente percebe que ele precisa voltar para o futuro dele, porque a realidade começa a ser alterada por causa da presença dele no passado. Alguns dos Vingadores, os Jovens Vingadores mortos, né? Alguns são apagados da existência. Então no final o Iron Lad se despede do par romântico dele, a Cassie Lang, que é a filha do Homem-Formiga, né? E vai embora de volta pro século 31. Além disso, nessa história, o Visão volta com a mente resetada e faz parte da equipe. E aí, como o Visão vai começar do zero a história dele, é como se ele fosse um jovem de novo também, né? Bacana isso. Então daí ele passa a fazer parte dos Jovens Vingadores. Eu que sou jovem, daria pra fazer parte também, né? Vocês sabem disso, porra. Então olha como é que tudo isso casa com o estado que estão as coisas no CM. O Visão atualmente branco e sem memórias. A gente viu isso em WandaVision, né? Bate certinho com o início dele nos Jovens Vingadores, galera. O Kang, que é o grande vilão dessa fase atual, é importantíssimo para a origem dos Jovens Vingadores. Tem literalmente uma variante do Kang na equipe. E por fim, né, como essa é a saga do multiverso, a Miss América vai ser mega importante, já que é ela que consegue abrir, né, os portais para qualquer lugar do multiverso. Pô, qualquer lugar da realidade. Ela vai ser super poderosa. Ela era procurada por todo mundo lá no filme do Multiverso da Loucura com motivo justo, né? O poder dela é muito roubado, não tem nem como comparar isso aí. Eu só fico em dúvida em quando esse filme vai sair. Porque do jeito que o filme tá lento em adaptar essa equipe aí, daqui a pouco esses atores mirins aí já estão com mais de 30 anos. Você sabia que, por exemplo, o Tom Hiddleston começou no filme quando ele tinha 28 anos? Porra, o tempo passa, galera. A Hayley Stanfield, né, a atriz da Kate Bishop, já tá com 26 anos, galera. Porra, eu já era papite com 26. Que é isso, porra? Ela já tá com a idade da Scarlett Johansson no primeiro Vingadores. E a Viúva Negra não era assim tão jovem Vingadora, concorda? E ela agora tá com a mesma idade. Daqui a pouco vão ter que mudar a atriz da Cassie Lang pela 4ª vez. Mas vamos ver quando é que vão anunciar os Jovens Vingadores e se vai ser filme, série. O que é que vai ser, eu não sei. Só não pode ser, pô, tipo, velhos Vingadores, aí não dá, né? Ou fazer igual o Menudo, né, que chegava a 16 anos e trocava o cantor. Que é isso? Na época eu falava que eu não curtia o Menudo não, mas hoje eu posso falar. Porra, curtia Menudo pra caramba. Enfim, o que vocês acham que tem que ser feito hoje pra levantar o hype dessa equipe? Você acha que a chegada do Iron Lad levantaria essa equipe? Comenta aqui embaixo e não sai sem tocar aqui, sem manter a tua inscrição. Confere agora se tá. E se você já tá inscrito, ativa o sininho, porque esse é um canal nerdístico de notícia também. Então volta e meia eu trago uma notícia pra vocês que tem que pipocar aí pra você, né? Vai ser do seu celular aí e você vê, porra, com essa notícia que acho bacana. Obrigado de coração, tamo junto, até a próxima. Fui!